possa estar, Senhor, sendo derramado na vida dos teus filhos. Pai, Senhor, entra com a tua providência, queimando todo o mal, ó Deus, operando os teus milagres, dando saúde, ó Deus, para a vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Ó Deus, que neste momento o Senhor possa estar confortando, consolando cada coração, ó Pai, Senhor, que necessita de, ó Pai, um algo a mais de Ti, Senhor, porque Tu és o mesmo Deus de ontem, hoje e o será para todos sempre. Pai, nestes momentos nós pedimos o despertamento. Desperta os que dormem, Senhor. Desperta aqueles, ó Pai, Senhor, que estão distantes de Ti. Ó Pai, desperta aqueles, ó Pai, Senhor, que se afastaram do Teu caminho. Não importa o momento, o motivo, a circunstância. Espírito Santo de Deus, nós pedimos, age, Pai, nesses corações e traga-os, ó Deus, de volta para a Tua casa. Perdoa, Senhor, restaura, Senhor, anima, alegra, Pai, essas vidas, Senhor, e que o Teu Espírito Santo possa estar dando um chacoalhão no coração de cada um deles, Senhor, para que possa se arrepender dos seus maus caminhos, do pecado, ou seja lá, Pai, o motivo que o levou a se afastar de Ti, Senhor. Mas que o Senhor possa chamar de volta a ovelha perdida, que o Senhor possa encontrar a dracma perdida, que o Senhor possa chamar de volta o filho pródigo, Senhor. Ó Pai amado, abençoando, Senhor, restaurando essas vidas, são nossos irmãos, que nós queremos ver de volta na Tua presença. Pai, nós abençoamos este culto, Senhor, e ó Deus, aonde esta palavra chegar, hoje nós estaremos aqui, ó Deus, meditando na Tua palavra, a respeito, ó Pai, do grande milagre do arrebatamento. Pai amado, que aonde esta palavra chegasse no coração, nos lares, ó Pai, de vidas que nós não temos a noção, Pai, de onde elas poderão chegar, mas que a Tua palavra vá, Senhor, e produza o efeito no coração, ó Pai, de cada um dos Teus filhos. Produza um efeito, Pai, Senhor, de salvação, de cura e de despertamento, porque a Tua palavra, Senhor, ela jamais volta para Ti vazia. Por isso nós pedimos, Senhor, vem ao encontro do Teu servo e da Tua serva essa noite. Vem ao encontro dos Teus filhos, Senhor. Vem, ó Pai, Senhor, meu Deus, e abençoa. Nós queremos abençoar e agradecer também pela vida do pastor Paulo, que mais uma vez está aqui conosco essa noite. Obrigado pela disponibilidade do Teu servo. Abençoa a casa dele, a família dele, o ministério do Teu filho e tudo aquilo, ó Deus, que tem sido, ó Pai, Senhor, colocado sobre as Suas mãos para fazer. Pai, Senhor, em nome de Jesus, a cada dia mais, ó Deus, abençoá-lo e, ó Deus, usá-lo, Pai, diante da Tua palavra bendita, Senhor. Pai amoroso, ouve a oração da Tua igreja, ouve a oração, ó Pai, dos Teus filhos, e faz o milagre acontecer, ó Pai, na vida de cada um, porque, Senhor, nós reconhecemos que sem Ti nada somos, e nada podemos fazer. Cura o Brasil, Senhor, cura esta nação, repreende essa enfermidade, meu Deus, em nome de Jesus, para que todos possam ver quão grande é o nosso Deus, para que todos possam contemplar que o Senhor é grandioso demais, e vai além, Senhor, do que as nossas mentes, nossos olhos, nossas palavras podem medir, Senhor. Sê conosco, Jesus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor para sempre, glória a Ti. Nós queremos saudar a todos os amados irmãos, aqueles que nos acompanharão e nos acompanham já na nossa página no Facebook. Que você seja bem-vindo a mais um culto de adoração e de louvor ao nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estar tendo uma palavra num formato um pouquinho diferente. Está conosco mais uma vez o pastor Paulo, e nós vamos estar falando aqui sobre o arrebatamento da igreja. Então você que nos acompanha aí na live, na sua casa, pode, se quiser, enviar perguntas. Depois nós vamos abrir um espaço para que nós possamos responder algumas perguntas dos irmãos. Você pode mandar aí mesmo pela live, ou então pela o nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Vamos louvar o número 509 da nossa harpa cristã. Pode me ajudar, Mari? Pode me ajudar? 509? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Número 509.
Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia, os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Quando vimos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois será. Sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés adorarmos, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todas. Sim, tanto como a areia da praia. Deus seja louvado. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, Deus seja louvado. Glória a Deus, Deus seja louvado. Glória a Deus. Deus seja louvado. Oh, meu Deus. Aleluia, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Oh, meu Pai. Aleluia, Deus seja louvado. Glória a Deus, Deus seja louvado. Você sabe, irmã Sônia, o número do louvor cego de Jericó? Glória a Deus. (476)
Glória a Deus, Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus, Deus seja louvado. 476. Aleluia. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, se inquieto lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, que veio logo sem tardar, mas ainda assim clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que te faça? Jesus, eu quero hoje ver, por teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu: vai, a tua fé te salvou. E logo viu Bartimeu e ao bom Jesus louvou. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Você dá os mãos com a paz do Senhor? Queria que ler comigo em Números, no capítulo 29. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 29 de Números. Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro dia do 7º mês, tereis santa convocação. E nenhuma obra servil farei, servo a dias do sonido de trombeta. Então, por holocausto de aroma agradável ao Senhor, oferecei um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, e 3/10 de êfas para o novilho, e 2/10 para o carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, um bode para a oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto do mês e a sua oferta de manjares, do holocausto continua a sua oferta de manjares, com as suas libações, segundo o seu estatuto, e em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. E no dia de 10 desse 7º mês, tereis santa convocação, e afligirei a vossa alma, nenhuma obra farei. Mas por holocausto em aroma agradável ao Senhor, oferecei um novilho, um carneiro, e 7 cordeiros de 1 ano, e sirvo-as sem defeito. Pela sua oferta de manjares de flor
de farinha amassada com azeite. Oferecerei 3/10 de êfas para o novilho e 2/10 para o carneiro. E 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para a oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado, para fazer expiação e do holocausto. Continua a sua oferta de manjares com as suas libações. Ao 15 dias do 7º mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil farei, mas 7 dias celebrarei festa ao Senhor. Por holocausto e oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor, oferecerei 3 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, e serão eles sem defeito. Pela oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, e 3/10 de êfas, para cada um dos 13 novilhos, 2/10 para cada um dos 2 carneiros, e 1/10 para cada um dos 14 cordeiros, e um bode, para a oferta pelo pecado. Além do holocausto, continua a sua oferta de manjares e a sua libação. No 2º dia lhe oferecerei 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros e 1 ano sem defeito. E com a oferta de manjares, as libações para o novilho, para o carneiro e para o cordeiro, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para a oferta pelo pecado. Além do holocausto, continua a sua oferta de manjares e a sua libação. No 3º dia oferecerei 11 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para a oferta pelo pecado. Além do holocausto, continua a sua oferta de manjares e a sua libação. No 4º dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, como oferta de manjares e as libações para o novilho, para os carneiros, para o cordeiro, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para a oferta pelo pecado. Além do holocausto, continua a sua oferta de manjares e a sua libação. No 5º dia, 9 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros e 1 ano sem defeito, com oferta de manjares e libações para os novilhos, para os carneiros, para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para a oferta pelo pecado. Além do holocausto, continua a sua oferta de manjares e a sua libação. No 6º dia, 8 novilhos e 2 carneiros, e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oferta de manjares e libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para a oferta pelo pecado. Além do holocausto, continua a sua oferta de manjares e a sua libação. No 7º dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros e 1 ano sem defeito, com oferta de manjares e libações para o novilho, para o carneiro e para o cordeiro, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para a oferta pelo pecado. Além do holocausto, continua a sua oferta de manjares e a sua libação. No 8º dia terei reunião solene, nenhuma obra servil farei. E por holocausto e oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor, oferecerei um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, com oferta de manjares, as libações para o novilho, para o carneiro e para o cordeiro, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para a oferta pelo pecado. Além do holocausto, continua a sua oferta de manjares e a sua libação. Essas coisas oferecerei ao Senhor nas vossas festas, fixa além dos vossos votos e as vossas ofertas voluntárias, para o vosso holocausto e a vossa oferta de manjares, e as vossas libações e a vossa oferta pacífica. E falou Moisés ao filho de Israel, conforme tudo que o Senhor lhe tinha ordenado. Amém?
Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado nesta noite pela sua misericórdia, Senhor. Muito obrigado que nós estamos nesta noite mais uma vez na tua presença, para exaltar, para glorificar o teu nome santo, Senhor. Eu sei, ó Pai, que o Senhor está em todo dia conosco, ó Pai, e continua aqueles que estão assistindo também esse culto, Senhor, através da televisão, ó Pai, das redes sociais, Senhor. Que o Senhor possa poderosamente abençoá-los, ó Pai, cada um nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Os irmãos precisam passar oferta, envelope de oferta para a irmã louvar o Senhor, amém? Amém, Jesus. Palavra para você, não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para sua alma.
Glórias a Jesus. Mesmo que nós vamos só dar uma arrumadinha aqui, vamos tirar um pouquinho o altar aqui, por gentileza. Eu quero que os irmãos, por favor, pastor Paulo, chegue um pouquinho para cá, receba com alegria o pastor Paulo, fique de pé, por gentileza. Você está na sua casa, se você puder levantar a sua mão aí em direção ao seu aparelho, e abençoe a vida desse servo de Deus que está aqui conosco mais uma vez. E nós vamos já falar um pouquinho da palavra do Senhor a respeito do arrebatamento da igreja. Diga comigo, pastor Paulo. Seja bem-vindo. Aleluia. Pastor, vamos tomar um assento ali, por favor. Nós temos a intenção, que os irmãos podem se assentar, de falar um pouquinho aqui esta noite a respeito do arrebatamento da igreja. A semana passada nós estivemos aqui e estivemos falando com os irmãos, junto com o pastor Paulo, a respeito, dos sinais. Nós passamos 3 sextas-feiras falando a respeito dos sinais que antecederiam a volta do Senhor. Então, antes de eu dar a oportunidade ao pastor Paulo, para que ele possa já começar a falar a respeito deste assunto tão interessante, e os irmãos, mais uma vez eu quero deixar eles à vontade. Quem quiser participar, deixando a sua pergunta na live, ou enviando através do grupo, para que a gente possa aí depois, no finalzinho, sanar algumas dúvidas. Pastor Paulo, para a gente poder introduzir este assunto, eu quero aqui ler Lucas capítulo 17 e o versículo de número 26 em diante, que diz assim: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida, a preservará. Eu lhes digo, naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Amém, queridos? Então este aqui é um texto para a gente poder dar início, a respeito deste assunto, a respeito do arrebatamento da igreja. Pastor Paulo, eu queria já perguntar para o senhor. Aqui nós falamos, Jesus falou, é onde tiverem 2 numa cama ou 2 no campo, 2 mulheres juntas, quer dizer que vai ser metade arrebatada, a outra não? Como é que funciona esse negócio? Pastor Zaqueu, paz do Senhor, paz do Senhor, amados, amém? Queria cumprimentar também os irmãos que estão nos acompanhando pela transmissão, falando hoje sobre o arrebatamento, pastor, apesar da doutrina do arrebatamento ela ser entendida de uma forma mais recente, nós conseguimos, com esse entendimento de que a igreja ela será levada antes da tribulação, nós conseguimos ter um entendimento melhor dos textos bíblicos que falam justamente sobre a vinda de Cristo, Então, por exemplo, uma das coisas muito importantes que Jesus falou é a respeito do efeito surpresa. Por isso que Jesus, tanto Jesus, quanto o apóstolo Paulo, quanto o apóstolo Pedro, todos eles mencionam que Jesus ele virá como um ladrão.
Por que Jesus menciona que a vinda do Filho do Homem será como um ladrão? Por causa justamente desse efeito surpresa. Nós nunca estamos esperando quando o ladrão vem, nunca estamos aguardando. Não, eu vou aguardar aqui porque hoje vai vir um ladrão aqui. Não, a gente nunca sabe quando o ladrão vem. Então nós entendemos que a volta de Cristo também se dará assim de forma inesperada. Por isso que Jesus fala muitas vezes que nós devemos ficar vigilantes, ficar atentos, ficar na expectativa de a qualquer momento Jesus voltar. E quando Jesus mesmo falou aqui a respeito das pessoas que serão levadas, e outras serão deixadas, é exatamente isso. Quando Jesus fala aqui no versículo 37, aonde o pastor leu, fala assim: então lhe perguntaram para quem? Para Jesus. Onde será isso, Senhor? Onde será isso que vai acontecer, que um será tomado, outro será deixado? Onde será isso que vai acontecer, de que vão estar dois dormindo numa cama, um vai ser levado, o outro vai ficar? Estarão dois trabalhando, um vai ser levado, o outro vai ficar. Onde será isso? Jesus responde da seguinte forma: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava fazendo uma analogia. Jesus estava usando um símbolo aqui, uma figura de linguagem. Assim como os abutres, como as águias, os urubus, são aves de rapina, aves que se alimentam de cadáveres, de carne. Ele está falando, assim como aonde estiver um cadáver de um animal, ali vão se ajuntar os abutres, da mesma forma, na vinda do Senhor, quando Ele voltar, a igreja vai se encontrar com Ele. A igreja será levada para encontrar o Senhor. E aí nós entendemos essa expressão de Jesus quando nós lemos 1 Tessalonicenses capítulo 4, um ensinamento de Paulo, do apóstolo Paulo, explicando agora como que vai acontecer essa volta. Jesus falou: assim como aonde está o cadáver, ali se ajuntam os abutres. Assim vai ser quando o Senhor voltar. Um vai ser levado, outro será deixado. E agora Paulo vai explicar com detalhes ricos como vai acontecer essa vinda. Então versículo 13, 1 Tessalonicenses 4, 13, ele fala assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormiram no Senhor, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Ou seja, aqueles que acreditam que a pessoa morreu, acabou. Não, Paulo está dizendo, tenham esperança a respeito daqueles que dormiram em Cristo, aqueles que morreram salvos, morreram em Cristo. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ele trará na sua companhia aqueles que morreram em Cristo. Mas como que ele vai trazer na companhia deles? Como assim, pastor Paulo? Jesus vai trazer na companhia deles aqueles que morreram em Cristo? Sim, ele fala aqui, versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos ou antecederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados
juntamente com eles nas nuvens, para encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então o que o apóstolo Paulo está explicando é aquilo que Jesus já tinha falado. Agora Paulo vai explicar com detalhes, com riqueza de detalhes, como que vai acontecer essa volta. Então Paulo está dizendo que quando houver o som da trombeta, quando lá no céu Deus falar assim, é a hora, é o momento, chegou o tempo. Nesse momento o que vai acontecer? O Senhor descerá do céu, Ele vai passar nas nuvens dos céus, e aí nesse momento que Jesus estiver vindo, os mortos vão ressuscitar. Aqueles que morreram em Cristo, aqueles que estão no paraíso, olha só, eles estão no paraíso. Alguém fala assim, mas pastor, se eles já estão no paraíso, por que eles vão ressuscitar? Né? Se eles já estão no paraíso, porque Jesus falou para o ladrão da cruz assim, quando o ladrão falou para ele, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou assim, em verdade te digo, que ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Então aqueles que morrem em Cristo, eles vão para o paraíso. Mas para que eles vão ressuscitar se já estão no paraíso? Olha só, eles vão ressuscitar porque eles lá no paraíso, eles estão em espírito. Estão as almas daqueles que morreram. Só que eles vão ressuscitar para receber um corpo glorificado. Eles vão ressuscitar porque eles vão deixar de ser apenas espíritos, apenas deixar de ser almas que estão no paraíso, para receber um corpo glorificado, que Paulo fala um corpo incorruptível, um corpo transformado. E aí ele fala que quando eles ressuscitarem e eles vão encontrar o Senhor no céu, aí nós, os que ficarmos vivos, a geração do arrebatamento, nós seremos arrebatados. E a palavra arrebatamento aqui é uma palavra grega que Paulo usa, que a Bíblia no Novo Testamento foi escrita em grego. Paulo usa uma palavra chamada harpazo. Harpazo significa tirar com força, tirar com rapidez, é um sequestro relâmpago. Será arrebatados, juntamente com eles, juntamente com os mortos que estarão ressuscitando, nos ares, seremos, olha o que diz aqui, versículo 17, depois nós, os vivos, os que ficarmos para a vinda do Senhor, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, para encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, Paulo está detalhando como que vai acontecer esse arrebatamento. Aleluia. E aí nós vemos, né, pastor Paulo, eu coloquei até assim no nosso chamado, né, no debate, mas na verdade nós não viemos aqui para debater, nós viemos aqui apenas para trocar ideias e falar a respeito desse tema tão glorioso. Porque, né, eu e o pastor Paulo temos mesmo uma confissão como muitos, talvez a maioria que tenda, né, a respeito, que fale a respeito do arrebatamento, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E aí nós vemos, né, pastor Paulo, Jesus falando aqui a respeito, né, dessa questão de duas pessoas, né, estarem juntas, uma será tirada, a outra deixada. E aí nós vemos também a questão, né, de que por vários momentos Jesus ele alerta a respeito de que todos nós devemos estar prontos para este momento. Sim, não é? Eu costumo dizer, né, até uma figura, né, que o toque da trombeta ele será como se fosse um código secreto que somente os salvos em Cristo vão ouvir, não é? O toque da trombeta do arrebatamento não serão todos que irão ouvir. Quem vai ouvir o toque da trombeta são os servos de Deus, não é? Eles que ouvirão
esse toque da trombeta. É por isso que nós vemos ali, Jesus ele vai falar a respeito das 10 virgens, né? Sim. A respeito do cuidado, para não perder aquele momento em que a trombeta vai ser tocada, né? Paulo ele fala sobre isso, né? A trombeta vai ser tocada e nós seremos chamados para o encontro, né? Então existe esse momento onde a igreja vai ser chamada, e aí nós entendemos, né, que esse chamado não é para todos, é um som que só alguns irão ouvir. Então aí nós temos, né, pastor, esse alerta que Cristo nos fala, que nós devemos estar sempre prontos, né? Como o pastor já mencionou, ele virá como um ladrão, e é o momento que o ladrão ele sempre vem na hora que a gente não espera, né? Sim. Ele fica ali na espreita, aguardando o momento de fazer a ordem de assalto, né? E assim Jesus virá também. E aí nós vemos então aqui um texto que Jesus falou a respeito de Ló, dos tempos de Noé, Sim. não é? E aí eu queria que o pastor introduzisse um pouquinho também com relação a isso, esse cuidado, né? Porque é como Jesus estivesse falando, olha para o passado para você poder entender o futuro. Exatamente. Né? E aí nós vemos então que Jesus, e aí a gente entende essa doutrina do arrebatamento antes da igreja, porque Noé e Ló também foram tirados, né, do momento da ira, para que eles não sofressem juntos. Aí que o pastor pudesse também explanar, esticar mais um pouquinho também a respeito desse Sim. como eu diz assim, como nós acreditamos, a analogia faz, né? de que nós, igreja, seremos arrebatadas antes da grande tribulação. A analogia que Jesus faz, ela é perfeita. Jesus fala assim como foi nos tempos de Noé. Então o que aconteceu lá nos tempos de Noé? Deus falou para Noé, Noé, eu vou destruir a terra com um dilúvio. Eu vou mandar um dilúvio e eu vou dar um reset na terra. Eu vou começar tudo de novo. Construa uma arca. E aí Noé começa a construir. Não dá para a gente entrar em detalhes aqui por causa do tempo, mas se a gente for fazer uma conta, desde que quando Noé recebeu a ordem divina, até quando Noé entrou na arca, a gente entende que ele demorou aproximadamente 100 anos para construir a arca. Então, um trabalho braçal, um trabalho manual, ou seja, uma engenharia magnífica. Demorou 100 anos para Noé construir a arca, só que enquanto Noé construía a arca, Noé pregava para as pessoas, porque as pessoas poderiam se salvar do dilúvio, né? Agora, assim, pastor, quando a gente fala do arrebatamento, e quando nós falamos do arrebatamento, e a gente explica, né, a gente vai explicar muitas vezes para as pessoas como que vai acontecer. A gente fala a vinda de Jesus nas nuvens, os mortos ressuscitam, a igreja é arrebatada. As pessoas ficam pensando assim, não, mas você parece um filme. Mas não é possível, isso é uma coisa que foge do nosso natural. Agora, pastor, imagina, na época de Noé, que nunca tinha chovido, e Noé falava assim, gente, Deus vai destruir a terra com água. E o povo falava assim, Noé, você está doido, você está maluco, nunca choveu, você acha que Deus vai destruir, vai cair água do céu até inundar tudo? Então, da mesma forma, né, que as pessoas hoje olham para o arrebatamento e falam, nossa, mas isso aí nem Steven Spielberg tinha essa imaginação para fazer um negócio desse. Da mesma forma Noé, na época de Noé falava assim, gente, eu estou construindo um barco para salvar vocês, porque Deus vai vir, vai destruir a terra com água. E aí quando chegou o tempo que Noé terminou, a Bíblia diz que Noé e a sua família entraram para dentro da arca, e a arca foi fechada por fora. E aí começou a chover. E aí quando começou a chover, é que as pessoas realmente deram crédito para aquilo que Noé pregava. E aí Jesus fala que é da mesma forma. Assim como nos dias de Noé, as pessoas casavam, se davam-se em casamento, bebiam, festejavam, até que a gente está aqui, a gente está nas redes sociais, a gente está pregando, a gente está falando, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, vai vir a grande tribulação, e as pessoas estão rindo, as pessoas estão zombando, falando que nada, Jesus vai voltar nada. Aí na hora que acontecer,
é que as pessoas vão falar assim agora. Tudo era verdade. E tem assim, né, um aspecto interessante também nisso, né, pastor Paulo? Que é a questão da, né, e juntando já aquilo que o senhor falou a respeito do de repente, né, do momento, da questão da vinda do Senhor como ladrão, é que a gente não vai ter tempo de fazer nada. Sim, Né? E também, por exemplo, né, como ele usa essa questão de duas pessoas estarem juntas, eu não vou poder segurar na sua perna para ser arrebatado junto. Exatamente. Não vai dar tempo. Salvação individual. Não dá né? para dentro de uma casa, né? A mãe é crente, que ora pelos filhos, e de repente o filho vai ficar ali vigiando para ver se a mãe vai ser arrebatada, e ele segura no pé para ir junto, né? Sim. Não vai ter esse momento. Então por isso que Paulo ele usa, né, a questão do tempo, dizendo que é um piscar de olhos. Ou seja, ninguém vai conseguir ver. Eu estou Roberto aqui. Ninguém vai conseguir ver isso. Ninguém vai conseguir ver a igreja indo embora. Sim. Não é? As pessoas só vão ter a noção de que a igreja foi quando derem falta das pessoas. Exatamente. Né? Então a gente observa que Jesus ele fala isso também para nos dar-nos um entendimento de que não haverá tempo para nada com relação ao despertamento de quem não está pronto para ir. Então não dá tempo, vou ser arrebatado, vou até em casa avisar, né, minha família. Deixa eu parar o carro, né? A gente estava falando no celular, de vez em quando se faz isso, né? Deixa eu parar o carro para poder falar com você. Deixa eu parar o carro para não vai ter esse tempo de parar um carro, de, né, guardar alguma coisa, de ligar para alguém, de mandar um WhatsApp, ó, eu estou ouvindo a trombeta aí, ó, se arrepende rápido aí para você poder ir. Exatamente. Então é algo tão assim, de repente, tão inesperado, tão de repente, que nem eu vou poder ter tempo de lhe mandar um áudio para os meus irmãos no grupo do WhatsApp da igreja. Gente, ó, estou ouvindo as trombetas, vamos aí, para o que estão fazendo para a gente ser arrebatado. Não vai ter jeito, né? Então é uma coisa assim que ou a gente está pronto para ir, ou vai ficar. É isso. O senhor falou em carro, né? Em parar o carro. Eu já vi alguns adesivos. O pessoal coloca na janela de trás, no vidro de trás, escrito assim: cuidado, em caso de arrebatamento esse carro ficará desgovernado. E na verdade assim, o apóstolo Paulo fala que é num piscar de olhos. Num piscar de olhos. Jesus em Mateus 24, ele é mais ou menos a mesma expressão de Lucas 17. Ele dá uma outra explicação a respeito do arrebatamento. Mateus capítulo 24, versículo de número 27. Ele fala assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Ou seja, a mesma expressão de Lucas. Então, por que ele fala do relâmpago? Porque ele está falando de velocidade. Assim como um relâmpago passa no céu, corta no céu, assim será a vinda do Filho do Homem. Então aqui, no versículo 27, ele está falando do arrebatamento. Ele está falando do arrebatamento, ou seja, vai ser algo muito rápido. Um raio corta o céu, segundo os especialistas, em 7 milésimos de segundo. Então em 7 milésimos de segundo não tem como avisar ninguém. E aí qual que é o segredo para estar preparado para o arrebatamento? E aí a gente vai ter que reportar para a sexta passada. Porque sexta passada a gente falou da vinda. E a gente falou a respeito de se preparar. Usando a figura das 10 virgens. Usando a analogia das 10 virgens. O segredo para estar preparado, na parábola das 10 virgens, Jesus usa a figura de 10 virgens, ou seja, fala de pureza, santidade. Segundo, elas tinham lâmpadas. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho.
Terceiro, elas tinham azeite. E azeite fala de comunhão com Deus. Então o segredo para estar preparado é isso: santidade, viver uma vida na palavra e ter comunhão com Deus. Através do quê? De uma vida de oração, de uma vida de devocional. E aí o que a gente falou na sexta passada: hoje em dia os crentes estão dentro de casa fazendo o quê? Se entretendo. Ao invés de tirarem um tempo para orar, para buscar Deus, para ter um relacionamento com Deus, o que os cristãos estão fazendo? Estão assistindo Netflix. Estão gastando o tempo deles com o quê? Com filme, né? Acho que semana passada eu comentei isso, que em um mês a Netflix ela contabilizou 83 milhões de novos assinantes devido à pandemia. E as pessoas estão o quê? Desapercebidas para a volta de Cristo. Então o segredo para estar preparado para o arrebatamento é santidade, vida com Deus, né? Ou seja, fugir do pecado, não estar na prática do pecado. O que Jesus falou em Mateus capítulo 7, versículo 21? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Porque naquele dia, muitos me dirão: Senhor, no teu nome nós não profetizamos, no teu nome nós não expulsamos demônios, no teu nome não operamos maravilhas. Então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é pecado de crente. Iniquidade, o juiz iníquo, ele sabia a verdade, mas ele falava assim: eu faço o que eu quero. Ele sabia que o ganho de causa era da viúva, mas ele falou: eu não temo a Deus nem a homem, eu faço o que eu quero. Então iniquidade é você saber o que é errado e mesmo assim praticar. Isso é pecado de crente. Jesus fala assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então pessoas que estão dentro da igreja, mas estão na prática do pecado. Pessoas que estão dentro da igreja, mas mentem, vivem mentindo. Pessoas que estão dentro da igreja, mas estão viciadas em pornografia. Pessoas que estão dentro da igreja, mas estão na prática do pecado, fazendo coisas erradas. Então essas pessoas estão dentro da igreja, mas estão como as virgens loucas. Pastor, e isso é interessante, né? Agora o pastor falou. Aí nós voltamos lá para o texto de Lucas 17, principalmente nos dias de Noé. Porque os dias de Noé era uma geração que, vamos dizer assim, não estava tão distante de Deus com relação ao conhecimento, né? Porque é uma geração nova, o mundo estava sendo criado, as pessoas estavam se formando, não havia tanta gente na terra. E as pessoas viviam muito tempo naqueles dias, né? Então Adão morreu com 900 e poucos anos. Então quantas daquela geração de Noé não conheceu Adão? A gente não tem como precisar esse tempo. Sim. Ou se não conheceu, talvez era uma geração depois de Adão. Não havia tantas assim gerações ou tantos anos, porque não era igual a gente, né? O meu avô morreu, tinha 100 anos, eu nem conheci, e a gente não tinha esse conhecimento. Lá não, essas gerações duravam muito tempo. Sim. Então eles tinham filho com 100 anos e a pessoa vivia até os 900. É muita gente para estar ali, vamos dizer assim, com aquele conhecimento. Então aquela geração de Noé era uma geração que tinha o conhecimento da criação, de Adão, de Deus ali. Não tinha, acho que nem tempo para criar outros deuses ainda. E mesmo aí eles caem nesse erro que o pastor falou. Eles tinham conhecimento, mas eles preferiam a vida do pecado. Sim. E aí nós vamos ver que Deus ele fala o quê? Que ele se arrependeu de ter feito o homem. Então veja que era uma geração que conhecia Deus. E mesmo assim preferiu andar numa vida de pecado. Se corromper. E aí muitas das vezes nós precisamos entender isso também. A nossa geração, a igreja, precisa se despertar, né? E voltar para este primeiro amor que Jesus ele fala, né, ali para a igreja de Éfeso: volte ao seu primeiro amor. E a igreja precisa despertar para esse primeiro amor. A gente reclama que não tem tanto tempo, o pastor falou, a gente acaba se entretendo com tantas coisas, e às vezes fica em casa: não tenho o que fazer, não sei o que fazer, e a Bíblia está lá esperando para ser lida. Pastor, imagina um cristão que ele passa 3 horas do dia
jogando um joguinho no celular. Imagina um cristão que ele está dentro de casa e ele passa 2 horas do dia dele nas redes sociais, só subindo o feed de notícias do Instagram e vendo vídeo no YouTube, e às vezes coisa que nem edifica, coisa que nem agrega. Deixa eu aproveitar, deixa eu falar para você que está assistindo a gente aqui. Você que está em casa, você que está guardando a quarentena, você que falou, não, eu não vou para a igreja, eu vou me resguardar na minha casa por causa do coronavírus. Deixa eu te fazer uma pergunta, nesse tempo de quarentena, você está orando mais ou você está orando menos? Você está lendo mais a Bíblia ou você está se entretendo mais? Você está maratonando séries da Netflix, gastando o seu tempo com filmes que não vão edificar em nada na sua vida, ou você está usando as redes sociais para se edificar espiritualmente? Porque a internet, ela pode ser uma bênção, a gente está usando a internet para compartilhar a palavra, mas se a gente não souber usar, a gente vai usar a internet para quê? Para alimentar a carne. Então, minha palavra de alerta para você que está me vendo agora, que está ouvindo a minha voz agora, é: desperta a sua vida, porque Jesus está voltando. Desperta para buscar Deus. Por isso que Jesus falou assim: tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto ao teu Pai, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então você agora tem tempo para buscar Deus, para ler a palavra de Deus, para estudar a Bíblia, para ler um bom livro que vai edificar você espiritualmente. Cuidado com o entretenimento. Não estou dizendo que você não deve se entreter, eu não estou dizendo que você não deve gastar algum tempo para descansar sua mente. O que eu estou dizendo é que você não pode substituir a sua vida espiritual. Você não pode resumir o teu relacionamento com Deus a assistir uma live. Você não pode simplesmente resumir o teu relacionamento com Deus a simplesmente assistir um culto online. Você precisa ter o teu relacionamento com Deus. Porque, pastor, Jesus vai vir buscar as virgens prudentes, que têm lâmpadas acesas e azeite de reserva. Aqueles que estão vivendo a palavra e que têm um relacionamento pessoal com Ele. Por isso que lá na parábola das 10 virgens, ele termina dizendo assim: e elas bateram e disseram: abre-nos, Senhor, abre-nos a porta. E ele disse: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Jesus não conhece quem não tem relacionamento com Ele. E aí só aqui, pastor, eu queria só de mencionar um versículo que está em Lucas 18, versículo de número 8. Jesus diz assim, né? E eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. E aí Jesus termina assim: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Não é? Então é isso que o Senhor falou. E aí nós podemos, voltar um pouquinho que nós falamos da semana passada, quando Jesus faz essa pergunta, porque ele está questionando, porque um dos sinais que antecedem também a sua vinda é a questão da falta de fé e de amor das pessoas. Então isso que o Senhor está mencionando, as pessoas hoje, muitas delas, elas sabem, ouvem, já ouviram falar do arrebatamento, sabem que Jesus vai voltar, mas elas não acreditam mais nisso. Exatamente. Elas não acreditam mais. Exatamente. Então, por que a gente está vivendo talvez esse pânico todo, inclusive com relação à igreja? Por quê? Porque a gente achou que a gente nunca ia viver esse momento. A gente sempre soube dele, a gente sempre esperou, ouviu a palavra, as pregações, mas a gente nunca achou que a gente ia viver esse momento. E nós estamos vivendo. Pastor, nós estamos vendo. Já que o senhor tocou nesse assunto, eu fico admirado, pastor. E eu não vou falar nem de cristãos, eu vou falar de pastores. Eu fico admirado de ver pastores assombrados com medo de morrer. Eu fico admirado de ver aqueles que se dizem homens de Deus,
Homens e mulheres de Deus simplesmente em pânico, com medo da possibilidade de morrer. E isso revela, de verdade, uma falta de fé na eternidade. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui em 2 Coríntios. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios. Capítulo 5. Versículo 6, ele fala assim, ó: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não por vista, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Aí em Filipenses 1:21, ele fala assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que ele está dizendo? Enquanto eu estiver vivo, eu vou viver Cristo, eu vou viver para Cristo, eu vou respirar Cristo, eu vou falar de Cristo, a minha vida vai ser dedicada a Cristo. Mas se eu morrer, estou no lucro, estou salvo. Deixa eu contar uma situação que aconteceu semana passada. Tomara que ninguém fique assustado aqui com o que eu vou falar. Minha esposa trabalha em um hospital. Minha esposa trabalha no hospital regional. Ali no Parque Industrial, né? Só que a minha esposa trabalha no centro de esterilização de materiais. Ela não tem contato direto com pacientes. E a minha esposa falou assim: olha, lá no hospital regional tem pacientes internados com Covid. Estão lá internados, né? Uma ala que é isolada. E só que tem a chefe da minha esposa, que é enfermeira, ela trabalha em outro hospital, trabalha no Vivale. E lá no Vivale, a chefe da minha esposa faz atendimento direto a pacientes. E aí quando foi hoje é sexta-feira, começo da semana, minha esposa chegou em casa me assustada. Falei: o que foi que aconteceu? E ela falou assim, porque minha esposa trabalha à noite. Ela falou assim: a minha chefe, lá no Hospital Vivale, parece que aconteceu, lá chegou um paciente com suspeita de coronavírus. E aí a minha chefe foi fazer o procedimento e aí não usou máscara. E aí foi colher o sangue do paciente, teve contato direto com o paciente. E o paciente fez o exame e deu positivo. O paciente estava com coronavírus. Só que a minha chefe, minha esposa falando, minha chefe ficou com medo de falar isso para a equipe e assustar todo mundo. Então ela trabalhou mais uns 2 plantões e não comentou nada, não falou nada, e teve contato com todo mundo. E aí a minha esposa falou: a minha chefe começou a ficar resfriada. Escuta isso. Minha chefe começou a ficar resfriada. E foi aí que ela resolveu abrir o bico. E falou que ela tinha tido contato com o paciente, que deu positivo. E aí afastaram ela. E ela fez o exame, a chefe da minha esposa fez o exame e ficou aguardando em casa. Aí a minha esposa falou assim: ou seja, tanto eu quanto a equipe que tivemos contato com ela, podemos estar infectados. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Há 5 anos atrás eu fiz uma cirurgia do coração. Eu tenho uma válvula, uma prótese no coração. Eu sou um da classificação de risco risquíssimo. E reza a lenda que daqui a 5 anos eu vou ter que fazer outra cirurgia para trocar a válvula. Fora que sou hipertenso. Quando a minha esposa falou isso e eu vi nos olhos dela assim o pânico, a primeira atitude que eu fiz foi dar um abraço na minha esposa. Eu dei um abraço nela e ela chegou de manhã, ela deitou na cama, eu deitei com ela, deitei abraçado com ela, fiquei fazendo um carinho nela. Falei assim: filha, fique em paz.
nada do que acontece na nossa vida acontece sem a permissão de Deus. Se for a permissão de Deus, vai acontecer. Se não for, não vai acontecer. E aí ela foi, ficou ali abraçada comigo e tal. Quando foi ontem, eu falei para minha esposa assim: e a tua chefe? Ela falou assim: o exame dela saiu, deu negativo. O exame dela deu negativo, ela não tem coronavírus. Mas eu fico admirado às vezes de ver. É claro, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, é normal, nós precisamos tomar cuidado, tomar os cuidados necessários, né? Mas eu acredito muito que a nossa vida está no controle de Deus, né? Nossa vida está no controle de Deus. E tudo que acontece conosco só vai acontecer se for a vontade permissiva de Deus, né? Se for a vontade permissiva de Deus. Mas onde é que a gente estava mesmo? Aleluia. Então, queridos, a gente está aqui, já são 10:09, né? Nosso relógio não para. A gente vai fazer uma oração igual aquela de Josué, né? Senhor, para o sol, para a lua, para a gente poder, né, tá deslumbrando um pouquinho mais, porque é sempre bom, né, queridos, a gente poder ter o privilégio de falar da palavra de Deus. A nossa intenção aqui é passar essas sextas-feiras de uma maneira um pouquinho diferente, e a gente poder compartilhar, né, com relação àquilo que nós estamos vivendo, aquilo que a Bíblia nos ensina. Qual é a nossa esperança? Porque se a gente canta, né, o hino, nossa esperança é a sua vinda, mas daí na hora do vamos ver, Senhor, mas, né, dá para guardar um pouquinho e tal, né? E a gente muitas das vezes, eu acho que agora, pastor Paulo, é o momento da gente refletir em muitas das palavras que nós falamos e que nós cantamos. Sim. Sim, porque não adianta nada de sua vinda aguardo eu, cantando meu lar no céu. E aí de repente eu estou, né, morrendo de medo de morrer. Então, né, aí isso vem para a nossa reflexão. É claro que ninguém está aqui, né? Vamos sair para o meio da coisa, vamos lá para o centro do coronavírus, onde tem mais gente infectada, vamos passear lá. Não é isso que a gente está querendo dizer. Mas a gente poder descansar nos braços de Deus. Sim. Porque essa é a nossa esperança, que você que nos ouve, é isso, de que nós vamos um dia morar no céu. Exatamente. O arrebatamento é algo real, queira as pessoas acreditarem ou não. O pastor falou de Noé, que ficou 100 anos pregando a palavra. Isso Pedro revela. Noé era um pregoador da justiça, e ele ficou 100 anos pregando, e ninguém deu a mínima para Noé. E aí, queridos, eu não sei quanto tempo ainda nós temos, mas a nossa esperança é essa: vivamos para que possamos morrer com Cristo. Sim. E se não morrermos com Cristo, que sejamos arrebatados no dia do Senhor, não é? No dia que Ele vir. Então a gente precisa ter essa esperança, essa certeza, essa convicção de que o arrebatamento é real, não é uma história, não é uma lenda, não é um pote de ouro, né, no fim do arco-íris, não é uma história de duende, não é a história do Harry Potter, não é um livro que alguém, né, não tinha que fazer e escreveu uma história bonita. Não, ele é real. O arrebatamento é real, querido, e a igreja precisa entender isso. O arrebatamento é real, e nós precisamos estar prontos para ele, né? Estar prontos para esse grande dia que Jesus vai nos chamar. Porque eu não quero ser um daqueles dois, né? Um vai ser deixado, outro tirado. Se eu estiver dormindo com a minha esposa, eu quero ir com ela, nós dois irmos juntos. Que meus filhos estejam indo junto também, e que todos os meus amados irmãos aqui estejam indo juntos. Nós não queremos que ninguém fique, é por isso que nós temos todos estar preparados. Nós temos aqui, pastor Paulo, 10 minutinhos. Eu não vi aqui, pelo menos até agora, nenhum dos irmãos mandou nenhuma pergunta, nenhum questionamento, ou algum comentário, ou alguma curiosidade que gostaria, né, de tirar. Então eu quero passar aqui aos irmãos que estão aqui conosco. Se vocês têm algo, né, que você gostaria de perguntar, alguma dúvida para tirar, eu quero que nós vamos ter esses 10 minutinhos para que você possa fazer isso, e o pastor Paulo está aqui para responder o que você precisar. Amém, meus queridos? Alguém gostaria de fazer uma pergunta?
tirar uma curiosidade, esclarecer uma dúvida com relação ao arrebatamento da igreja, fique à vontade, queridos. Nós estamos todos aqui entre irmãos, estamos em casa. A sua dúvida pode ser também a dúvida de alguém. Isaías, pode ficar à vontade, querido. Em Mateus 24, 22 diz assim, né? 21 diz assim: pois haverá então uma grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem haverá jamais. Se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Isso aqui é depois do arrebatamento ou antes do arrebatamento? Depois do arrebatamento. Na verdade, a gente entende, quando Jesus vai fazer o sermão profético, que Jesus ele traz algumas menções a respeito do princípio de dores, a respeito da tribulação, a respeito do arrebatamento, a respeito da parousia. O que é a parousia? Porque assim, no versículo 27 aqui ele fala assim, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra ao ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então aqui ele fala da vinda dele relacionado ao arrebatamento. Rapidez, passou no céu. Só que o versículo 29, ele, na sequência, ele fala assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, em um momento ele fala que a vinda do Filho do Homem vai ser como um relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente. Logo no versículo seguinte, na sequência, ele fala: depois da tribulação daqueles dias, haverá um sinal no céu, o sinal do Filho do Homem, todas as nações verão, os povos se lamentarão. Então, aqui ele está falando de dois momentos da vinda do Filho do Homem. Um momento é o arrebatamento, e o outro momento, a segunda fase da vinda de Cristo, no final do arrebatamento, nós costumamos chamar de parousia. O que é parousia? Parousia é uma palavra grega que significa aparição. Porque se no arrebatamento vai haver segredo, ele vai passar rápido e vai tirar a igreja, na parousia, na vinda dele, no final da tribulação, vai haver agora a revelação, a aparição. Aí ele vai vir visivelmente no céu, né, vai voltar no final da tribulação, e ele vem, sabe com quem? Olha o que diz aqui em Judas. Judas só tem um capítulo, né? Judas, verso de número 14. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas miríades, ou eis que vem o Senhor com milhares de seus santos. Ou seja, a igreja foi arrebatada, a igreja está no céu durante a tribulação, e quando o Senhor volta agora no final da tribulação, ele vem com a igreja, ele vem com os seus santos. Então esse texto que o irmão citou, dessa tribulação que o mundo desde o princípio nunca experimentou, é depois do arrebatamento, entre o arrebatamento e a volta, a parousia, a volta iminente de Cristo. Amém? Amém. Pastor Paulo, que tem também uma pergunta que chegou aqui na nossa transmissão, que está dizendo assim: Jesus virá buscar uma igreja sem manchas, ou seja, sem pecado. Como se dará isso se pecamos a todo momento, sendo que será muito rápido? Então,
Primeira coisa que a gente precisa entender: uma coisa é a prática do pecado. A palavra pecado no grego significa, é uma palavra chamada hamartia. Hamartia com um H no começo, hamartia. E hamartia significa errar o alvo. Pastor Zaqueu, por muito tempo eu ficava me perguntando, por que a palavra pecado significa errar o alvo? O que significa isso, errar o alvo, errar o alvo? Pecado, errar o alvo. Aí você imagina, né? Você imagina um alvo desenhado, uma pessoa com um arco e flecha, e ela erra o alvo. Aí depois de muitos anos eu entendi por que pecado na Bíblia significa errar o alvo. Porque o pecado na vida do cristão, ele precisa ser um acidente. A nossa vida com Deus, ela precisa ser uma vida de santidade, de comunhão, evitando mentir, né, evitando cometer pecado. Só que de repente nós somos falhos, nós temos uma natureza pecaminosa, de repente nós pecamos, ou seja, nós erramos o alvo. O alvo nosso é a santidade, e o pecado é um acidente. No momento que nós pecamos, é por isso que 1 João 1:9 fala assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto com Deus o Pai, Jesus Cristo, o justo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então é por isso que todos os dias, nós precisamos falar com Deus, nós precisamos ter o nosso momento de devocional com Deus e sempre falar: Senhor, se eu pequei, me perdoa. Quando nós sentirmos que pecamos, o Espírito Santo vai nos avisar. Aleluia. É o momento de nós falarmos: Senhor, me perdoa. Se pecardes, 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Então, no momento que nós sentimos que erramos o alvo, cometemos um pecado, falamos uma mentira, falamos algo que não agradou a Deus, esse é o momento de nós pararmos e aí, pastor, só desculpa completando, né? Apocalipse 22, versículo 14, ele menciona, né, que bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então precisa haver de nós, né, que guardam os seus mandamentos, que tenham a vida e entram pelas portas. Acho que é o versículo anterior que fala isso, né? Bem-aventurado. Passa mais para frente para mim? Ou é o 21:14? Que diz que, né, aqueles que lavam constantemente. Deixa eu pegar aqui para que não fique, né? Apocalipse 22:14. Felizes os que lavam. Aí está no 21, né? O 22. Que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida. Então todos aqueles que têm, né, esse costume de lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então nós precisamos ter este desejo no nosso coração de purificar e lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Sim. É claro que a gente precisa entender aqui, né, pastor Paulo, que Deus não vai, né, pegar a impressão às vezes que é um Deus carrasco, que vai ficar olhando e tal, e nossa, a questão não é ali falar que a gente não peca, não é isso. Nós erramos. É como se fosse não ter amor à prática do pecado. Exatamente. Não praticar o pecado. Exatamente. Não ficar contente com o pecado. Não ter uma vida de pecado, né? Isso que é essa constância. Porque João disse: se a gente falar que não tem pecado, nós somos mentirosos. Já estamos pecando. Então não tem como dizer que não. Mas eu acho que é aquela questão de a gente balancear a nossa vida. Nós estamos mais propensos para que lado? Nós amamos mais a Deus ou mais o mundo? E aí o apóstolo Paulo lhe dá a receita. Ele fala assim em Gálatas capítulo 5, verso 13. Põe para a gente aqui na tela. Gálatas 5:13.
Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra: nesta amarás ao teu próximo como a ti mesmo. 15. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. 16. Aí ele fala assim, ó: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis os desejos da carne. O segredo está aqui. Porque Paulo fala que existe, 17, existe uma guerra, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: intimidade gera santidade. Não é o contrário. É intimidade gera santidade. Se eu tenho uma vida de devocional, de busca, de oração, eu vou andar em espírito. E na hora que eu tiver para cometer um pecado, o Espírito Santo vai me alertar. Falar: não faz isso, não vê isso, não assiste isso, não fala isso. Andai em espírito e não cumprireis o desejo da carne. Amém, aleluia. Que nós estamos já passando um pouquinho do nosso horário. Eu quero aqui agradecer mais uma vez ao pastor Paulo. Sexta-feira tem mais? Sexta-feira que vem tem mais, né? Então já está convidado aqui, né? A gente põe no convidado na frente das câmeras para já, né? Aí coitado do pregador, né? Não tem nem como dizer que não. Mas na sexta-feira que vem, Jesus nos permitir, o pastor tiver disponibilidade, está conosco. Isso é um prazer. Nós estaremos aqui na próxima sexta-feira também, né? Falando, dando sequência a esses assuntos. Nós estamos também, os irmãos que puderem, acompanhem o pastor lá no Instagram, Instituto Ruach. Isso, Instituto Bíblico Ruach. Instituto Bíblico Ruach. Siga o pastor Paulo lá no Instituto Bíblico Ruach no Instagram. Sempre tem, né? Quase que diariamente, né? De segunda a sexta. Segunda a sexta, uma live às 10h30 da noite. E nós estaremos com ele também na quinta-feira que vem, falando um pouquinho sobre o reino do anticristo. Então, na próxima sexta, assim o Senhor nos permitir, também estaremos aqui dando continuidade a este trabalho. Deus abençoe, pastor Paulo. Muito obrigado. Eu quero aqui só agradecer a todos que estão conosco. E quero aqui neste momento lembrar, nós já vamos orar, queridos, para terminar o nosso culto. Você que está na sua casa, que está assistindo esse vídeo, ou que vai ainda assistir depois, que você possa se despertar, querido, você que não está na presença do Senhor. Que Deus possa estar tocando no seu coração e você possa ter este desejo no coração de voltar correndo para os braços do Pai. Não espere mais, querido. Nós já estamos no momento de estarmos prontos, com os lombos cingidos. Não, você que tem o seu horário marcado, amanhã a partir das 8 até as 9 estarei aqui em oração. Quem puder vir buscar, já venha e já leve o seu cálice e o seu pão, tá bom, queridos? Está lacrado, tudo higienizado, bonitinho, tá bom? O cálice foi comprado já lacrado. E nós vamos então distribuir hoje, amanhã cedo, domingo na escola dominical. E eu peço a todos os irmãos que têm carro, que façam a gentileza de vir buscar o cálice. Já pega para você e já pega para a sua família. E se você tem um vizinho, um irmão que mora perto de você, você sabe que ele não pode vir, já vem e já pegue, faça essa gentileza para a gente, para que todos nós possamos cear. Não é para você pegar o cálice e já ir tomando, tá bom, querido? Ele não é para isso, é para você já guardar ele, e domingo à noite nós vamos cear todos juntos. Então você vai acompanhar o culto através da transmissão na sua casa. Nós estaremos aqui também com alguns irmãos ceando, e na hora da ceia que nós tivemos aqui simultaneamente, você vai tomar a ceia na sua casa, consagrando o pão e o cálice. A nossa direção, o nosso pedido é que todos façam um esforço para que tomem juntos com a sua família. A família não pode vir para a igreja porque nós não podemos ter muitas pessoas aqui. Alguns são idosos, não podem vir. Então você faça a gentileza de ir até a sua família e tome a ceia com ele. Transmita o culto para ele, mostre o culto para ele. Talvez alguns dos nossos irmãos estejam com saudades do culto. Então eu peço essa sua gentileza de priorizar e tomar a ceia junto com a sua família, simultaneamente aqui com a igreja no domingo à noite, tá bom? Amanhã então relógio de oração,
Domingo de manhã, escola bíblica dominical, e domingo à noite, então, a Santa Ceia do Senhor, simultaneamente aqui na igreja e aí na sua casa, através da nossa transmissão. Pastor Paulo, faz essa honra para a gente, ore por favor, ministra a bênção apostólica. Os músicos também quiserem vir nos ajudar a estarem aqui no domingo à noite, tá bom? Para louvar e exaltar o nome santo do Senhor. Pastor Paulo vai dar a honra de fazer essa oração, ministrará a bênção apostólica e assim vamos encerrar este culto. Deus te abençoe, meu querido. Aí assim que der o amém da bênção apostólica, antes de você sair da sua live, já clica naquele botãozinho compartilhar e já compartilha aí na sua rede social este trabalho, e Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, sermos despertados, Senhor, para a Tua volta iminente. Senhor, queremos Te pedir, ó Deus, que o Senhor desperte cada pessoa, Senhor, para que eles entendam que o Senhor está voltando, que o Senhor está às portas, Senhor, muito mais breve do que nós imaginamos. Senhor, para que as pessoas não sejam pegas de surpresa, mas que possam estar preparadas para esse dia, Senhor. Pai, abençoa cada pessoa que está assistindo esse culto, assistindo essa transmissão. Senhor, no nome de Jesus, que nós possamos estabelecer na nossa vida, Senhor, meu Deus, um devocional de oração, de busca, Senhor, um tempo, Senhor, para tirarmos, para falar contigo, Senhor, para lermos a Tua palavra, porque, Senhor, precisamos nos relacionar contigo, precisamos estar, Senhor, buscando a Tua presença. Agora, Senhor, despede-nos debaixo da Tua graça, da Tua proteção, dá a cada um dos Teus filhos uma noite de sono recuperador, e um sábado, um final de semana, cheio da Tua presença. Nós assim oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que estão aqui no templo e os que estão nos assistindo em casa, hoje e para sempre. Todos digam amém. Deus abençoe. Está terminado.